Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, muitíssimo recomendada por outros convidados, a senhora Clélia Zito, que é jornalista, especialista em educação e saúde emocional, com longa trajetória em projetos de adoção e prevenção ao abandono. Mãe e avó, ela atua há décadas defendendo os direitos das crianças e apoiando mulheres na construção da sua força emocional. Seja muito bem-vinda, dona Clélia, ao podcast da família. Muito obrigada, Juliana. Obrigada mesmo pelo convite e é uma honra, um prazer também estar aqui com você. Que bom, eu também, estou muito feliz. Bom, eu queria que a senhora começasse contando para a gente aqui como é que começou a sua trajetória, em especial, de forma bem particular, o que que a motivou a trabalhar com crianças, com adoção, né? Eu vejo que a senhora é mãe, é avó, tem uma vida ativa. Que momento da sua trajetória, da sua vida, deu aquela iluminação de se debruçar um pouco mais sobre a questão da adoção? Olha, a questão da adoção surgiu há muitos anos atrás, nós estamos aproximadamente 30 anos trabalhando com isso, Uhum. e eu fui convidada para ser coordenadora pedagógica de uma creche em Arujá, Tá. de mais ou menos 100, 110 crianças, né. E eu considero que fiz um bom trabalho, estruturei tudo bonitinho. Mas eu tinha uma dor no coração, porque cada vez as crianças saíam bonitinha, iam para casa, com fraldas, com roupa, com tudo direitinho. No dia seguinte elas voltavam, sujas, famintas, algumas com sinais de cigarro marcados. E eu comecei a pensar que aquilo era uma tortura, era melhor um abandono do que esse sofrimento lento, Uhum. sabe. Então conversei com meu marido, nós já tínhamos essa veia para adoção, porque quando casamos nós tínhamos ideia de ter filhos por adoção e filhos biológicos. Ah, sim, mas desde Desde jovens, assim? já era uma doideira, mas já era assim mesmo. E então, de ter esse grupo, de montar esse grupo onde nós pudéssemos, hã, preparar casais com vistas à adoção. Uhum. E que pudéssemos, assim, apresentar um escape, uma solução para essas crianças. Então foi quando nós iniciamos o grupo de apoio à adoção. Na época, éramos talvez um dos 3 ou 4 primeiros, mas hoje nós temos cerca de 230, 240 em todo o território nacional. Mas a gente foi um dos pioneiros e Uhum. começamos a trabalhar exatamente nessa questão de preparar os casais com essa visão Uhum. para que pensassem na adoção. Foi essa a ideia, né. Tá. Na na Mas isso, assim, no ambiente da igreja ou Não, não era no ambiente da igreja, era de uma uma organização civil mesmo? exatamente. Então Uhum. nós começamos a fazer de uma forma estruturada mesmo, né, Uhum. com CNPJ, tudo aquilo que você sabe, e nós começamos a trabalhar, fazer esses encontros e trabalhar com esses casais, com essas famílias, Uhum. objetivando isso. E o trabalho foi aos poucos crescendo, crescendo. Na última avaliação que fizemos, eu creio que foi o ano passado, quando eu fiz um levantamento para que a gente fizesse um uma Um apanhado um aí, um apanhado, nós chegamos a mais de 400 crianças que nós já encaminhamos para adoção e acompanhamos, entende? Mais de 420, 430 já há um ano atrás, mais ou menos, porque não era aquele tempo que a gente tinha tudo tudo registradinho, é. registradinho, tudo assim, então foi uma
uma avaliação e nós estávamos assim, então estamos felizes, porque nós temos devolutivas. Quem era bebê hoje já está na faculdade, os pais, entram em contato conosco, mostram e enfim, o trabalho está caminhando. Isso foi na questão da adoção que Aham. nós E trabalhamos. as crianças então, elas assim, a minha dúvida, né, bom, eu tenho várias dúvidas com relação à adoção, mas assim, as crianças elas são, captadas de quais ambientes? Porque a senhora me contou aí uma realidade da creche lá em Isso. Arujá, imagino que de crianças, que pertencem a famílias extremamente vulneráveis, né, hã, da onde vêm essas crianças? Existe uma vontade da família também disponibilizar a criança para adoção, além da família que tem a vontade de adotar? Como é que funciona Não, isso? não é bem assim. As crianças, elas são retiradas, é feito um acompanhamento e nós, temos este compromisso. Se as crianças estão sendo maltratadas, se as crianças não estão tendo o necessário, é muito importante que haja uma denúncia para os órgãos competentes, Tá. para que elas sejam recolhidas desses lares e vão para o acolhimento, que antigamente a gente chamava de abrigo, orfanato, hoje é Uhum, acolhimento, e elas vão para lá. É sempre dado aos pais uma oportunidade de se redimirem. uhum. Se estão envolvidos com, adicção, bebida, então eles são mas há um tempo que a criança pode esperar, e Uhum. existe um tempo que ela não pode esperar mais. Então, quem envia, quem encaminha para adoção é o poder público, Tá. porque foram esgotadas as possibilidades daquela criança voltar para a sua família de origem. Uhum. Então elas são disponibilizadas dessa forma. Tá, entendi. E aí os grupos de apoio à adoção, são as famílias desejosas, né, De que adotar. tá. Então são preparadas e mais ou menos nós temos esse perfil nacionalmente, Uhum. então são desejosas de adotar, então são preparadas. É todo um processo, né, junto ao judiciário e tal, para que elas estejam habilitadas, legalmente para Uhum. adotar uma criança. Agora, a criança é feito umas tentativas de retorno à família. Eu já participei muito desse trabalho também de reinserção familiar, mas é muito desagradável que você deixa a criança na casa e você vai embora e você vê as crianças vêm correndo atrás de você, porque elas não querem ficar lá, Ai, meu Deus, entende? vai partir o É, coração, né. então, mas é determinado pelo juiz que elas fiquem para ver se há essa possibilidade Para que tenha certeza que realmente realmente. não vai não é não estão sendo injustos em tirar aquela criança da sua família de origem, né. Uhum. Então acontece que realmente, a gente vê que é muito difícil, então elas vão para adoção e nós temos casos maravilhosos de realmente a oportunidade de vida que Uma é nova dado de uma vida, nova né. vida que é dada para essas crianças, né. Sim. Agora imagino que a senhora com formação em jornalismo, psicopedagogia, né, psicanálise, eu acho que esses conhecimentos eles acabam contribuindo bastante nesse processo de formação e dessas famílias no grupo de apoio, né. Eh, de que forma vocês trabalham esses grupos de apoio na formação, no preparo desses pais que se candidatam para adotar? Olha, nós temos, cursos, nós temos palestras, existem encontros, hã, porque todos esses grupos nós somos filiados à ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Uhum, Então nós temos mais ou menos uma linguagem comum, cada um respeitando as suas particularidades regionais. uhum, Então, o objetivo realmente é preparar através de cursos, através de lives, através de encontros pessoais, enfim, de todas as uhum, formas, para que a gente tenha adoções seguras e para sempre. Porque uhum. quando o casal não é bem preparado, nós temos casos de devolução também. E Tá. essas devoluções precisam ser evitadas. Felizmente, ao longo desses anos, nós não temos no nosso grupo testemunhado nenhuma devolução, Nossa. sabe. Então isso para nós é um privilégio muito grande. Então,
veja bem, nós temos regionais, nós temos encontros, estaduais, nós temos encontros nacionais, todos os anos, para agregar esse povo e ouvir palestras, ouvir experiências, ouvir, tudo aquilo que possa fortalecê-los Uhum. nessa jornada, nesse caminho, da adoção. Sim, e manter as pessoas de uma certa forma, assim, os grupos que dão essa formação, essa instrução, meio que mais ou menos, na mesma página, né, para que todo Isso, mundo fale a mesma língua, tenha um mesmo tipo de instrução, isso. apesar das realidades, Isso, imagino, um pouco serem diferentes, regionais, diferentes. mas Aham. a gente mais ou menos tem uma mesma linguagem. E o Uhum. movimento como um todo tem tido realmente um resultado positivo, né. Esse ano nós vamos ter o encontro estadual em Jundiaí Uhum. e o nacional em Florianópolis. Então Tá. todo mundo se esforça para estar lá, para ver o que tem de novo, o que que podemos aprimorar na minha Uhum. região e etcétera. Ao longo desses anos, a senhora percebeu uma busca maior por adoção por parte de algumas famílias? Ou a questão da adoção é algo que sempre esteve meio que presente, assim, ao longo do tempo? É, o que nós temos trabalhado um pouco mais é na conscientização, porque veja Uhum, bem, nós temos inclusive um curso no nosso grupo, que foi solicitado em parceria com o Fórum de Mogi das Cruzes, e eu creio que é o único grupo que está fazendo isso. Então, o juiz nos pediu um curso sobre adoções necessárias. Para mim toda adoção é necessária, mas tem esse nome, porque envolve crianças maiores, grupos de irmãos, uhum, crianças de outras etnias, que são maioria as crianças negras, e as uhum. crianças atípicas. Tá. Por que esse curso? Então hoje, além do curso obrigatório, Uhum. exigido nacionalmente, aqui na comarca de Mogi, este curso conosco passou a ser obrigatório. O juiz só habilita o casal se eles fazem, além do curso oficial, Aham. este curso com o nosso grupo. Tá. Por quê? Nós precisamos entender um pouco qual é a realidade dos acolhimentos. Lá estão os grupos de irmãos, lá estão as crianças negras, lá estão as crianças atípicas, lá estão as crianças maiores. E a maioria dos casais, vem em volta de 3 anos, 4 anos, já é uma criança grande. E nós precisamos encontrar uma forma de que essas crianças tenham acesso. Então nós precisamos abrir um pouco a visão, para Uhum. que elas possam entender e saber que é possível. Sim. Então, nesse preparo, nós trazemos muitos casais, muitas famílias que já fizeram esse tipo de adoção e que estão tendo sucesso. Então eles vêm nesses cursos para compartilhar, para fortalecer, para ampliar a visão. Então está sendo assim e eu me sinto muito feliz que o nosso grupo foi escolhido para dar esse up, essa Esse coisa um pouquinho upgrade aí. exatamente, um pouco a mais, e Sim. nós temos tido, assim, alguns retornos. Casais que começam a se interessar por Uhum. esse tipo de crianças, porque se nós queremos É, existe uma visão meio romantizada com relação à exatamente, adoção, né, de você exatamente. querer adotar. Eu quero adotar, mas aí eu quero adotar uma criança que seja preferencialmente um bebezinho ou bem pequenininha, É, né. e quase para repetir a biologia. Nós temos casais conosco que depois de um tempo eles disseram: "Olha, eu tinha pensado em não falar para a criança que ele era adotado, de tanto desejo de que fosse totalmente meu. Mas através do curso, através das conversas, através do que eu vejo aqui, a primeira coisa que eles realmente fazem é considerar, preservar a história da criança, porque Claro. ele tem uma história de vida. Uhum, Então, na verdade, é assim que funciona, né, uhum, a questão da adoção é despertar os casais para a realidade institucional, para que uhum. começam a ter uma visão mais ampliada de quais crianças precisam realmente de um lar. Então, o objetivo não é procurar crianças para um casal, é procurar
casais para as crianças que temos. Uhum. Este é o objetivo. Isso muda tudo, né? Muda totalmente. Uhum. Então, hoje eu acredito que nós estamos conseguindo isso, não somente aqui em Mogi, no nosso grupo, mas o movimento nacional tem ampliado bastante essa visão. Nossa, a senhora falando, assim, já a gente já vai viajando, né, assim, É, realmente, né, como é importante essa conscientização e e que de novo, né, volta para aquele o cerne da família, né. A família existe, pra servir assim, de uma forma última, sim, ao fim e a cabo, né. sim, Se a gente pensa na formação da família, de como Deus planejou a família, claro. né, Uhum. eh existe uma hierarquia, existem o homem, a mulher, cada um no seu papel, e é um papel de serviço. A gente Sim, fala muito isso aqui no podcast, né, que o amor, ele é ultimamente sacrifício e serviço. sim, Não o contrário, né, exatamente. não você querer que aquela criança que você está adotando, ela te traga uma satisfação. Não, é o É contrário, bem o contrário, é bem o contrário. você, conseguir através do amor sacrificial, que é o amor que Cristo nos ensina, né, Sim, de você poder devolver isso para aquela criança e contribuir para que você mude a história, né, exatamente, daquela exatamente. criança. Porque se você para pensar, a criança, que culpa ela tem de ser dessa ou daquela forma, Uhum, nascer nessa ou naquela família. Então, uhum, nós temos que trazer essa mensagem do resgate. Ela uhum. precisa ter esta oportunidade de a Sim, sua dignidade de vida ser restaurada. sim, como o filho amado de Deus que Sim, todos somos, né, e exatamente. todos fomos planejados, né, por Deus, não importa o contexto em que a gente tenha vindo a esse mundo, né. Exatamente. Tem alguma história eu imagino que deva ter, né, dona Clélia, Várias. pensa aí na sua no seu baú de memórias, assim, alguma história que tenha te emocionado em termos de adoção, de algum testemunho que a senhora tenha ouvido e que te tocou de uma forma particular, ou alguma criança, não sei, eh, consegue aí vasculhar? Olha, eu consigo, vasculhar bastante, de ver, né, por exemplo, para mim tem sido extremamente impactante ver, como as crianças atípicas, as crianças negras estão sendo acolhidas. Isso é uma coisa fantástica. Mas às vezes a gente percebe que a romantização, eu me lembro de um casal que eles adotaram um bebezinho, enfim, o advogado nos chamou o grupo, etc e tal. E eles então vieram felizes buscar e veio todo mundo, veio a avó, veio a madrinha, veio tudo, e lá levaram a criança para casa. Mas era um final de semana que não dava para regularizar a situação no fórum, né, Sim. então eles levaram para casa. E eu me lembro quando foi mais ou menos 3 ou 4 horas da manhã, eles ligaram, ela chorando e chorando e tal. Eu fiquei Ficamos, né, meu marido e eu, o que que pode ter acontecido? Acho que a criança morreu, o que que aconteceu e tal. Então, eles disseram assim: "Sabe", ela disse: "Eu não sei se é exatamente isso que eu queria, porque eu tenho aquela sensação de que tem alguém diferente". Eles estavam casados há 14 anos, só os 2, um com o outro com um, né. Uhum. E uma pessoa diferente entre nós, e eu não sei se é isso mesmo que eu quero. Falei: "Não, você não é que você acha que tem, tem mesmo. É um ser que está aí Oh, meu Deus. e tal", e ela estava bem descontrolada e o marido tentando, então a gente deu uma orientação, eu chamei e falei: "Com quem está aí na casa?". "Não, a avó está aqui, a madrinha está aqui". Falei: "Chama". Conversei e disse: "Olha, vocês têm que deixar esses 2 quietinhos, no canto deles, que eles precisam metabolizar essa mudança que aconteceu, que Uhum. está acontecendo. Levem essa criança para o outro lado da casa, para o outro canto, e cuidem do bebê que a situação vai se resolver". E daí esperamos, de manhã cedo eles tornaram a ligar pedindo desculpas, e
será que o bebê percebeu que a gente rejeitou? Eu falei: "Não, vocês não rejeitaram, vocês estavam impactados". Ele não percebeu nada, ele está dormindo tranquilamente com as avós. Então, passado aquele impacto, eles conseguiram absorver. Então, para você ver como a adoção é uma coisa extremamente delicada, né. Sim. Então, Ela res mexe em várias camadas, né. várias. E para mim é uma alegria quando a gente sempre mantém o contato. Então, o Ricardo já está na faculdade, né, Ricardo é esse sabe. bebê, É esse bebê que o causou estranho no ninho. o estranho no ninho e muita gratidão. Eles disseram: "Olha, como foi bom vocês terem paciência conosco e tal". Eu falei: "Não, tudo isso faz parte, né". Uhum, Então, é assim que as pessoas precisam desse suporte, elas uhum, precisam desse apoio a qualquer hora. Então, nós sempre tivemos ao longo desses anos o nosso telefone, à disposição de crises, para que uhum. a gente eles não se sentissem sozinhos Sim. nesse momento. Então, essa é uma coisa que eu sempre lembro, que é muito interessante, como realmente o casal que queria tanto, eles queriam demais. O bebê tinha só 4 meses. Que que problema um bebê de 4 meses poderia trazer para um casal, mas como foi impactante para essa mãe Uhum. se colocar nessa situação de maternidade sem o apoio. Depois Sim. passou aquela crise e tudo se resolveu, e hoje, graças a Deus, estão muito bem, Que bom, né. né. A senhora contando aqui me faz lembrar, a gente entrevistou aqui em uma ocasião, na ocasião da semana do Nascitura, inclusive, Aham. a Rosana da Serve, que faz um trabalho muito bonito, mas é um pouco diferente, né, dessas mães que engravidam e que optam por seguir a gravidez, graças a Deus, né, não caminham para a decisão de tirar a vida dessa criança, mas que depois entregam os seus filhos para Sim, para adoção. adoção. E que é um processo que precisa de muita gente em volta, né. Sim, É isso mesmo que a senhora falou, é um acolhimento que tem que estar 100% disponível, por conta da instabilidade emocional, né, exatamente, que que acontece acontece mesmo. com essas famílias, né. Exatamente, é uma necessidade muito, muito grande e as pessoas, não percebem, por isso um grupo de apoio é Uhum. um grupo de apoio. Sim, Então, de verdade, de né. verdade, tem que funcionar É o de que a verdade. palavra significa Exato, mesmo, né. então, essa formação profissional que eu tenho, que a gente tem, ela está disponível para este serviço. Uhum. Nós realmente damos este suporte com a formação que temos, Tá. né. Agora, e na sua família, hein? Como é que funciona, na sua vida pessoal e de que forma esse trabalho com adoção, com essa preocupação com os outros, né, de que forma isso impactou a sua vida matrimonial, a sua vida como mãe, a sua vida como avó? É interessante, eu vejo que é muito importante que, antes de casar, você realmente creia que Deus está dirigindo, Uhum. porque existem tantas mudanças e tantas diferenças que manter o casamento, manter a vida familiar, manter tudo é realmente uma decisão, é É uma uma decisão diária, diária. não é a decisão que você toma lá atrás, Não, não. não é. Então, nós quando tivemos essas nós temos 4 filhos, 2 biológicos e 2 pelo meio da adoção. Uhum. Então, Então vocês hum, vivem na prática sim, aquilo que vocês abraçamos ajudaram a aquilo que construir. ajudamos. Então, Uhum. os nossos filhos mais velhos, que eram os biológicos, eles foram consultados se queriam mais irmãos, queriam tudo, então nós fizemos. Então eles absorveram estas crianças. Hoje, eu estou tentando, assim, me afastar da liderança do grupo, porque são muitos anos, Uhum. mas quem está assumindo é a minha filha, Tá. entende? A presidência e tal. Então, eles vestiram essa camisa, Incorporaram incorporaram esse pensamento. isso, a Aham. forma. Então, isso era uma coisa que
tanto meu marido e eu, a gente tinha claro que haveria mudanças, que seria alguma coisa, vamos dizer, que não podia ser só de palavras, era uma vivência, e então, a gente viveu, a gente tem vivido exatamente isso. Então você pergunta como que impactou, como que foi? É uma certeza absoluta que a gente está no caminho certo, Uhum. sabe. Uma certeza de dever cumprido, sabe isso? Uhum. Uma certeza de que você fez o que foi, hã, confiado a você. O que Deus pediu para você fazer, Exatamente. né. Então a gente tem essa essa certeza. E E essa alegria, eu imagino, dentro de vocês de ouvir o chamado. sim, Porque, assim, eu acho que muitas pessoas elas até querem fazer algo de bom, querem deixar um rastro, né, querem sim, o buscar um legado, é. sentido, mas às vezes, assim, no barulho do mundo, no barulho da vida e às vezes, ofuscado aí pelo egoísmo, pelos Se próprios interesses, desviam. se desviam. É, A gente precisa estar muito atento para que a gente ouça, em primeiro sim. lugar, o chamado que Deus nos faz, né, a convocação que ele faz, e aí depois dizer o sim, e a partir de ações a gente demonstrar, né, que a nossa vida seja um testemunho Sim, disso. exatamente. Não, então você quase não precisa falar tanto, porque a É, vida por si só, sim. ela resolve. E justamente nós tivemos porque nós temos 2 segmentos dentro do nosso trabalho. Um é esse, que é a adoção. Uhum, Dar às crianças a possibilidade de um novo lar, né. uhum. Então, respeitando todas Todos os as os trâmites trâmites legais. legais, tudo Aham. que precisa, essas coisas estão acontecendo. Mas houve uma época, isso há uns 10 anos atrás, que começou a me incomodar, a questão de que as crianças entram nos acolhimentos, mas demoram para sair. E às vezes ficam lá até os 18 anos. Por Uhum, quê? Porque o perfil delas não são adotáveis. uhum. Então, as pessoas têm outras preferências e não crianças que estão em grupo de irmãos. As crianças necessárias As que a ne senhora mencionou agora há Exatamente. pouco. Então, hã, foi quando nós tivemos a ideia de trabalhar com o Refúgio da Garotada, que é um outro segmento dentro do nosso trabalho, Uhum. que é a prevenção do abandono. Tá, Então nós atendemos, claro, é uma gota no no oceano, né. oceano, a gente sabe disso, Sim, tá. Mas o que que acontece é que a gente tem que ser fiel àquilo que nos é confiado. sim. Então nós atendemos hoje, são uma média de 35 famílias vulneráveis Uhum. e quase 90 crianças, que são os filhos dessas famílias. São crianças de 0 a 12 anos. E o objetivo é realmente impedir que essas crianças vão Para o para o acolhimento. acolhimento, porque daí a saída vai ser complicada. Uhum. Então nós temos trabalhado e eles sabem, e elas sabem, as mães sabem, hã, nós temos algumas regras: frequentar a escola, carteira de vacinação em ordem, ninguém no farol, pedindo nada, enfim, elas têm algumas coisas que precisam seguir para pertencer ao projeto. E, de verdade, ninguém quer sair do projeto. Então eles fazem tudo direitinho. Uhum. E Que nós benefícios que essas famílias recebem por estar no projeto? exato, a E primeira que incentivam elas a a permanecerem. permanecer, a ficar na linha, a não desviar? Porque na verdade, assim, então elas têm nós damos palestras de cidadania e trabalhamos a espiritualidade, Uhum. tá. Nós, damos cestas básicas todo mês, Tá, então existe aí um benefício existe material. material. Por exemplo, todas as crianças abaixo de 2 anos têm fraldas, tá. Roupas em bom estado, então elas têm, além da conversa que nós temos, cidadania e espiritualidade, elas têm esse suporte,
Uhum. para realmente fazer valer tudo aquilo que nós colocamos, né. Entendi. E tem funcionado porque nós não tivemos só tivemos um único caso de uma mãe que estava, hã, realmente descuidando demais, então eu denunciei ao conselho tutelar. Tá. Tiraram as crianças, foram para o acolhimento, para a Uhum. BRAC, mas fizeram um trabalho muito bom, de forma que depois de um certo tempo essas crianças foram para as família extensa. Um foi com uma tia, outro foi com uma avó, Tá. e outro foi então eu percebi a mãe ninguém sabe por onde anda, não importa, mas as crianças estão mas ao longo desses 10 anos, só este caso que eu Uhum. precisei fazer uma intervenção. Mais Mais rigorosa, né. rigorosa. Então, elas estão então, por exemplo, agora estão bem na expectativa, e nós temos parceiros, muitos Uhum. parceiros. Por exemplo, agora a festinha deles de Páscoa Páscoa. vai ser um grupo da faculdade de odonto, aqui da UBC, Ah, que está legal. brincadeiras, pula-pula, tudo isso, lanche. Aham. Um outro conseguiu uma caixa de bombom para cada criança e tal. Uhum. Então há uma movimentação e eles se sentem bem e acolhidos, e de forma que, por exemplo, arrebentou lá um cano eles buscam a gente, porque é aquela referência que Hum. eles têm, né. Uhum. Então nós trabalhamos também com a prevenção do abandono e tem sido muito gratificante, porque a sociedade se mobiliza, a gente apresenta resultados e as crianças estão sendo protegidas, né. Sim, muito bem. Agora, para quem quiser ajudar Ah, esse projeto do Refúgio da Garotada, de que forma as pessoas podem contribuir? Porque ele acontece aqui na região do Alto Tietê, sim, certo? acontece aqui mesmo em Mogi. Olha, a primeira de verdade não é lero lero, orem pelas crianças e orem pelas famílias Uhum. e pelos voluntários que dedicam tempo para essas famílias. Uhum. Agora, as doações podem ser, por exemplo, de, hã, alimentos não perecíveis, Uhum. material de limpeza e material de higiene pessoal, isso é Uhum. muito. É muito Leite é muito usado, usado e fraldas. fraldas, Uhum. leite, tudo isso que nós temos que é uma forma de poderem, realmente, cooperar para Uhum. que, eles possam ser atendidos. Por exemplo, a gente tem uma cesta básica, mas você tem às vezes uma mãe, com 5 crianças, Uhum. e às vezes aquela cesta básica não chega até o final do mês. Sim. Mas a gente pode acrescentar mais, pode assistir um pouco mais, porque Uhum. daí nós temos alguma reserva, Sim. né. Tomar um Toma um chazinho. chazinho. É, eu acho que, projetos como esse, eles são muito importantes por menorzinhos que eles sejam, né, como a senhora mesmo disse, uma gotinha no oceano, Sim. mas é assim que as coisas funcionam na nossa vida. A gente às vezes existe um sonho, aqueles sonhos megalomaníacos, a gente querer mudar o mundo, a gente não muda o mundo, né, dona Não, Clélia. tem que ser o que está no seu entorno, Uhum. na sua realidade, tá, Sim, e aquilo tem que realmente mexer com você, né. sim. Porque aliás, na verdade, eu já tinha nós já tínhamos mais essa ideia. Que a nossa formação acadêmica não seria e não serviria somente para a nossa subsistência, Uhum, mas para servir. uhum. E é assim que a gente tem feito, sabe. A gente subsiste um pouco, né, tira um pouco, mas aquilo que não dá, a gente atende sempre com grande amor, grande Sim. desejo, e o Senhor tem suprido Sim, aquilo a que providência divina ela é tão generosa, ela vai dando conta, né, vai dando conta, vai vai dando dando conta. conta. Mas é isso, de repente quem agora de forma mais concreta, quem tiver interesse, existe
um Instagram para o Refúgio da Garotada ou, de repente, através do seu, as pessoas conseguem chegar aí ao projeto? Nós temos o Instagram que é Uhum, @garrefugio, e lá nós temos o endereço, nós uhum. temos telefone de contato, tudo. O site está no momento sendo, trabalhado, ajeitado, né, Tá. porque a gente teve algumas mudanças, então Uhum. nós estamos trabalhando no site, mas através do Instagram dá para chegar até nós. Legal, então a gente vai pedir para a produção colocar na tela aí bonitinho o arroba do Gar Refúgio, para quem tiver interesse aí em conhecer um pouquinho mais do Refúgio da Garotada. Isso. Agora, enquanto a dona Clélia toma mais um chazinho, eu vou deixar aqui para vocês assistirem, aí dentro desse contexto de adoção, uma história inspiradora que foi tirada do especial de Natal da Brasil Paralelo. A senhora já, Sim, acompanha o trabalho acompanho, deles? acompanho, É fantástico. fantástico o trabalho que a BP faz e todos os anos eles fazem um especial de Natal Sim, muito bonito, né. E na edição de 2023, a gente tem o testemunho do casal Bruna Gugstein e o Eric Godinho, que eles contam essa experiência deles com a adoção após 10 anos tentando ter filhos, e aí a generosidade que foi essa história de adoção. Então vale a pena assistir, confira você que está aí. Vocês demoraram 10 anos para realizar o sonho de ter filhos. E também, quando tiveram, não quiseram 1, 2, 3, de repente vieram 5 filhos. Então foram vários de uma vez. Eu queria saber o que é que aconteceu para que vocês levassem tanto tempo e como é que foi essa história? Por que não 1, por que não 2, por que 5 de uma vez? Como foi isso? Olha, eu digo que demorou esse tempo todo diante do grande milagre que Deus tinha para realizar na nossa vida. Para que vocês entendam um pouquinho, nós nos casamos em 2010, abertos à vida, esperando pelos filhos, ansiosos pela chegada dos filhos. Só que os filhos não chegavam. Esse tempo foi demorando, nós fomos investigando se existia algo que seria um impeditivo, né? Fizemos vários exames, investigamos e não descobrimos nada que fosse algo real, que nos impedisse. Então nós fomos vivendo esta grande dor da infertilidade, que a gente sabe que muitos casais hoje passam, uma dor silenciosa, aquele desejo tão grande de ter um filho, ver todo mundo engravidando, menos você. É uma dor muito forte, que a gente passou por esse grande luto, porque você precisa aceitar de alguma forma. Então, início de 2016, eu virei para o Eric e falei, olha amor, eu não aguento mais. A gente fez alguns tratamentos, não aguento mais. Eu desisti de ser mãe. E aí naquele momento, eu não me esqueço nunca, a gente foi numa missa, depois eu me confessei, e o padre me ensinou uma oração. Eu saí de lá um pouco brava, mas por obediência, eu cumpri o que ele me ensinou. Ele disse assim, filha, reze todos os dias. Senhor, dai-me a graça de ser fecunda, mesmo sem filhos. E naquele momento, de fato, eu estava entregando o meu grande sonho para Deus, que era de ter filhos. Então eu fui rezando aquilo e meu coração, de fato, foi se abrindo para algo além. E aí, olhando para Nossa Senhora, eu entendi o grande amor da adoção. Nossa Senhora é mãe, ela sabia da minha dor. Então, eu conheci a consagração, segundo o método de São Luís, me consagrei. Então, os meus olhos se abriram para uma realidade que eu não estava enxergando antes. Que eu não precisava buscar a maternidade em si, mas que se eu buscasse a santidade, eu encontraria a verdadeira felicidade. E de fato eu encontrei o grande plano que Deus tinha para nós. Porque olhando para Nossa Senhora, eu desejei ter este amor que acolhe. Porque Nossa Senhora adotou a humanidade inteira, ela disse o seu sim. E naquele momento eu disse o meu sim para Deus. Senhor, faça a tua vontade na minha vida, eu não sei o que é, mas eu quero viver essa alegria. Então eu tive certeza que a adoção era para nós, para mim, primeiramente, porque desde criança eu sempre falava que um dia eu ia adotar. E de fato, Deus não coloca um sonho no nosso coração se não for para realizar. Só que com o Eric foi um pouco diferente, porque ele não tinha essa abertura tão clara ainda. Mas, olhando para Nossa Senhora, eu silenciei, fiquei lá, Nossa Senhora toca no coração dele. Então ela fez algo surpreendente, E realmente eu não estava aberto à adoção. Na verdade, eu não queria saber nem de adoção. Eu lembro que a Bruna me mandava vídeos, fotos, queria me mostrar várias dicas de filme que falava sobre adoção e eu não queria nem ver.
não queria nem saber. Mas, porque o meu coração, ele estava fechado, ele estava endurecido, porque as pessoas falavam o que era adoção, né? Que não seria do nosso sangue. Para quê? Nós somos jovens, não temos problema nenhum. Por que vocês vão querer problema para a vida de vocês? E aquilo que eu alimentava, né? Vocês vão ter muito problema, eles vão querer procurar a mãe biológica e vai abandonar vocês. Então, era o que eu alimentava o meu coração diante daquilo que as pessoas falavam. Até que em dezembro de 2016, eu sou professor, né, num curso que eu fui ministrar, uma criança que estava presente no curso, de 7 anos de idade, ela levanta a mão, pede a palavra. Já no finalzinho eu já estava agradecendo, né, todo mundo pelo curso e tal. Ela levanta a mão, com os olhos já lacrimejando, e faz a seguinte pergunta para mim: professor, o senhor não poderia ser o meu pai? E naquele momento, eu fiquei sem chão. Eu não sabia o que responder. Meu coração pulsava. Eu queria chorar, mas eu tentava segurar, porque eu estava na frente da turma inteira. E não teve jeito, eu desabei. E aí depois eu fui descobrir que aquele garotinho de 7 anos, ele não tinha pai e ele não tinha mãe. Ele morava com os avós e vivia na vulnerabilidade. E aí depois que eu me recompus, eu voltei, ajoelhei na frente daquele garotinho e fui dar a resposta para ele. Eu falei assim: filho, eu não posso ser o seu pai, mas eu te prometo que quando eu me tornar um pai, eu vou dar para eles todo o amor este que eu senti de você comigo aqui hoje. E eu prometo que eu rezarei por você o resto da minha vida. Despedi da turma, saí, finalizei o curso, e voltando para casa, no carro, eu fui alimentando aquele sentimento, aquela vontade, aquela alegria que Deus tinha colocado no meu coração de querer ser pai o mais rápido possível. E na hora, vinha o tempo inteiro na viagem a imagem de São José. E aí depois eu fui linkar que São José foi o pai adotivo de Jesus. E aquilo vinha constantemente na minha cabeça durante a viagem. E aí eu fui entender que naquele momento, Deus estava tocando o meu coração. Ali eu decidi me tornar pai. E independentemente se fosse pela via biológica ou pela via adotiva. Ali eu me abri a adoção. E aí cheguei em casa, primeira coisa que eu fui falar com a Bruna, nem cumprimentei a Bruna. Primeira coisa que eu falei com ela foi assim: meu amor, tem uma novidade para você. E aí ela: o que é? Nós vamos adotar. E aí eu falei: eu estou preparado para me tornar pai. E eu estava em silêncio, né, em oração, recebi essa notícia. Fé é isso, né, Lara? Eu já estava com a documentação toda preparada. Eu falei assim: agora mesmo. Minha filha, essas histórias, elas tiram a gente um pouquinho do prumo, né? Tá rodando lá com ele. Já rodou, na verdade, o pessoal já assistiu. E se você não conhece o trabalho da Brasil Paralelo, vale a pena você entrar lá no canal deles do YouTube. Eles não têm só os especiais de Natal, eles têm produções cinematográficas, documentários, que trazem muita luz, muito conhecimento para as famílias sobre diversos temas. Então, é muito legal o Essa trabalho. semana eu assisti o Dia da Cruz. Tá. Do casal Camargo, que ele... O Tiba e a Deia, né? Fantástico. Outra história também comovente, Sim, né? sim. E de novo, né? Volta a gente para essa reflexão de que, assim, às vezes o mundo ele ensina as pessoas a olhar só para si mesmas, né? Para satisfazer os seus próprios desejos.
tudo é muito fácil hoje em dia, né, dona Sim, Clélia? Você quer comida, você vai lá no celular, pede, chega até você, fica lá rodando nas redes sociais, naquele ciclo de dopamina sem fim, sim, né? sim, De repente, programas como esse, histórias como a que a senhora está aqui compartilhando, elas vão mostrando que existe um sentido muito maior para a nossa vida, sim. né? E nós temos que ir atrás e sermos sensíveis a isso, porque essa história está na minha frente. Eu Uhum, não posso me omitir, eu tenho que cooperar para que mais pessoas tenham acesso a isso, né. exato, é isso. Agora, um dado estatístico que me chama muito a atenção, e assim, eu já vi na BP, já vi em outros lugares aí nas redes sociais, vem do registro civil, que é sobre as famílias as crianças que são registradas sem pai. A produção vai colocar na tela, dona Clélia, aí a notícia, que é do um portal de notícias, o R7, que é de janeiro desse ano de 2026. Olha só, pais ausentes. Percentual de 2025 é o segundo maior número da década. A gente terminou 2025 com 172 mil certidões registradas sem o nome do pai, né? E esse número ele tem crescido, na verdade. Sim, Eh, assim, se a gente olhar para esse universo de 172 mil bebês registrados sem o nome paterno, de um total de 2,4 milhões de nascimentos, a gente tem aí quase 7% das crianças que nascem no Brasil sem o nome do pai no registro, né? é. Isso, assim, me chamou um pouco, assim, a atenção, porque a figura do pai, ela é muito importante, né. Sim, E necessário. né, ela é muito necessária. A gente tem, assim, é muito definido o papel do pai, o papel da mãe, para que a família, cresça e eduque os seus filhos de uma forma saudável, espiritualmente saudável também e emocionalmente. Sim, Porque o pai tem uma função que a mãe não consegue cumprir e vice-versa, exato. né. E eu imagino que em muitas dessas histórias de abandono, de vulnerabilidade, a gente tem esse tipo de problema, né. Sim. Eu gostaria que a senhora desse aqui os seus 2 centavos com relação a isso, sobre a importância dessas figuras, né, a figura do pai, a figura da mãe, que são necessárias e a gente não pode excluir. E por que que a senhora acha que a gente sofre desse mal aqui no nosso país? Antes de eu falar por que sofremos desse mal, eu gostaria só de fazer um parênteses e dizer que hoje a lei, hã, autoriza a mãe que quer doar o seu bebê, Uhum, que ela faça isso de uma forma legal. Ela não precisa jogar no lixo, ela não precisa, matar a criança, mas uhum, ela pode fazer isso sem que a família extensa faça uma intervenção, sem que o possível pai também faça qualquer coisa. Ela pode ir ao fórum e dizer: "Eu quero doar a minha criança para adoção". uhum, Isso tem feito com que, algo mais responsável não é o ideal, não uhum. é o ideal, mas não tem a possibilidade dessa criança ficar ao léu E ou correr o se risco. correr o risco de não ter o pai e tudo isso. Uhum, Ela é doada. Então, hoje tem aumentado, inclusive aqui no nosso município, o número de mães que fazem essa doação uhum. e É é espontâneo e espontâneo e legal. legal, Uhum, então não tem essa possibilidade. Agora, voltando a isso que foi colocado aqui na tela, o que a gente pode dizer, esse é um problema antigo e estrutural, porque ele envolve questões, históricas, questões socioeconômicas, que faz com que, essas famílias tenham apenas as mães. Por exemplo, no nosso projeto, nós podemos dizer que se eu tiver a presença em 80, em 35 famílias, se eu tiver a presença de 5 pais, é muito. tá. Então isso Todas isso isso reflete realmente reflete essa isso daqui, realidade. essa realidade. Uhum, Agora, existem muitas razões
para que isso esteja acontecendo. Por exemplo, nas separações, a guarda fica com a mãe e os pais, eles não têm, por exemplo, a mãe que abandona o seu filho é muito mais penalizada do que o pai que abandona o seu filho. Uhum. O pai, tudo bem, ele pode, parece, mas a mãe não. Então, esta crença faz realmente com que ele não tenha um compromisso afetivo com essas Uhum. crianças e muitas vezes nem financeiro. Precisa a polícia ir atrás, precisa alguma coisa acontecer para que ele contribua financeiramente. Então, Uhum. esta é uma das questões. Uma outra questão é que eu vejo é assim, a os lares, como que eu vou dizer? Isso que nós temos visto, a violência doméstica. Uhum. A mãe se afasta desse marido Agressor? agressor, Uhum. distância desse marido agressor, mas as crianças que estão com ela também ficam distante desse homem. Sim, sim. Então, elas estão sozinhas. Uhum. Tem a questão, por exemplo, muito comum dessas jovens que engravidam, começam com os companheiros, mas muitos deles são encarcerados, são jovens, geralmente negros. Eles, não têm, hã, possibilidade alguma de assistir essa família. Então, eles estão encarcerados por pequenos furtos, por adicção, Uhum. enfim. E elas, de novo, ficam sozinhas, porque a mãe e algumas vezes a mãe também é como que eu vou dizer, o arrimo emocional dessa família, não Uhum. só dos filhos, mas também desse marido que bebe, desse marido que é envolvido com drogas, e nós temos um princípio muito sério no nosso projeto, e elas sabem disso e elas têm cumprido. O que sai daqui, vocês têm que cuidar, porque é para as crianças, não permita jamais que eles peguem qualquer coisa para ir vender e trocar por droga. E elas Uhum. realmente sabem, e como é uma comunidade, a gente tem como mais ou menos sondar. Uhum. Então, esses motivos que eu disse, encarcerados, violência doméstica, separações, uma questão cultural, Uhum. tudo isso tem feito com que acontece isso que nós vimos. Sim. Famílias com mães e sem pais. Uhum. E eles parece que não poucos realmente se colocam nessa posição de provedor, eu tenho que dar um jeito, não, eles realmente, mas eu creio que é por essa questão cultural. Se Sim, o pai abandona, tudo bem. sim. Se a mãe abandona, não dá para abandonar. Então ela sabe que não dá para abandonar. Então, este é uma coisa. Agora dá para reverter isso? Difícil na nossa cultura, eu É. acredito, Eu difícil. acho que, assim, uma forma de reverter, talvez, enfim, não sei, algo que me ocorre aqui, dentro do contexto da igreja. Sim, Porque quando a gente transporta isso, essa realidade para o contexto da igreja e as pessoas vão conhecendo mais a Cristo e se informando, se fortalecendo, né, criando sim, essa musculatura espiritual que é tão importante, eu acho que você fortalece os homens também e vai conscientizando eles dessa importância, né, sim, da figura do pai, né. é, Eu acho que é um dos caminhos é esse. A gente tem acompanhado no nosso país, esse reavivamento cristão muito forte, né. sim, Então acho que isso, assim, é um lampejo de esperança, mas obviamente que às vezes demora muito para chegar nessas famílias, né, que são as famílias mais vulneráveis, que têm mais dificuldade, que é onde a senhora está atuando, é. né. Mas você sabe que a gente faz o que nós uma das coisas que nós sempre colocamos para essas mães, é que elas cuidem da espiritualidade da família. Uhum, E às vezes não conseguem ir na igreja, porque a igreja às vezes não absorve. uhum, Entende? Chega lá uma pessoa alcoolizada, seja uma pessoa então, mas que elas façam isso dentro de casa. Eu acredito que acho que foi o ano não esse ano, o ano passado,
todas as 80 crianças ganharam do projeto uma Bíblia. E uma Uhum. Bíblia de acordo com a sua faixa etária. A Bíblia do bebê, a Bíblia da primeira infância, a Bíblia do tal. Então, elas têm que ler com as crianças e chamam quem está perto. Uhum. Então, que elas cuidem dentro do lar delas da espiritualidade da criança. Tem funcionado um pouco. Sim. As crianças, por exemplo, têm já 2 anos, 1 ano e meio com essas Bíblias, elas agarram a bibliazinha delas e não deixam ninguém pegar, porque as mães leem, elas têm e tal. Então a gente tem que fazer isso. É, A gente tem que é o trabalho de base, né? sim, semear, né. Geralmente com as crianças funciona bem, né, que nem quando a gente gera consciência, por exemplo, de reciclar, coisas mais simples, né, em casa, de reciclar, a criança traz às vezes isso, né, para dentro de casa, ou regras de trânsito, né, Sim, sim. assim, às vezes é de dentro para fora mesmo, e eu concordo, a nossa casa deve ser a igreja, a primeira igreja, né, Sim, a igreja exatamente. doméstica, ela pode fazer muito bem, né, ela pode gerar muitos frutos bons para Isso, a família. exatamente, exatamente. E aí a gente percebe que muito desse conteúdo vem através da criança, Sim, sim. né. Agora, antes da gente se encaminhar para o final, dona Clélia, eu gostaria que a senhora desse uma palavrinha sobre esse trabalho que a senhora faz. Já começou meio que falando um pouco, né, sobre fortalecimento emocional das mulheres, porque é isso mesmo, a senhora foi falando, aí a gente vai, eu não sei, você que está assistindo, certamente quando ela vai enumerando aí os casos das mulheres, né, de um pai que abandona, que é mais fácil para o homem, aquela luta, de repente, para conseguir fazer o pai pagar uma pensão, né? Sim, E essa mãe, que é o arrimo emocional da família, que às vezes está lá com os filhos e um marido com alguma dificuldade ou um vício em alguma coisa, um vício em álcool, que é tão comum, a gente vai, sondando, né, as pessoas que a gente conhece, a gente já consegue identificar no nosso ciclo, exatamente. essas figuras, né. De que forma a senhora ajuda essas mulheres, assim, a se fortalecer emocionalmente, dentro desse outro escopo? Porque olha só, tem muita coisa, hein, dona Clélia? Tem muita É coisa. adoção, é prevenção de abandono, é fortalecimento das mulheres, eu não sei que hora que a senhora almoça, É, janta, não eu sei, durmo um pouco. Mas, dorme. o que acontece é o seguinte, quando essas questões fazem parte da sua vida de uma forma natural, parece um pouco que você exala aquilo ali que precisa ser feito. Uhum. Então, no projeto Prevenção do Abandono, a gente tem trabalhado isso conforme eu falei para você. Mas nós temos também na nossa comunidade, na nossa igreja, várias classes de escolas bíblicas dominical. Eu me propus a trabalhar numa classe que não é o evangelho puramente, porque isso tem trocentas Tem de classes, montão. de montão. Uhum. Mas Até em inglês, inclusive, né? exatamente, até inglês. Já entrevistamos aqui o Anderson e a Gabi do Bible Class. Exatamente. Mas é uma classe voltada totalmente para a saúde Uhum. emocional e mental da mulher. Tá. Então nós temos mulheres cristãs que estão com casamento, rompidos, são viúvas, estão com dificuldades familiares, mas são mulheres cristãs e elas não sabem como lidar com todas essas emoções, com todos esses dramas, Uhum. hã, e fazer com que combine com o evangelho que diz que tudo é mais ou menos certinho e perfeito, né, Tá. e a gente sabe que não é assim que funciona. Elas estão nessa luta, Elas então. estão nessa luta. Aham. Então eu tenho levado com essa minha formação, né, que eu fiz, inclusive estou terminando, espero terminar neurociência ainda no meio do ano, e nós discutimos essas questões, frustração, hã, depressão, Cansaços. cansaço, Uhum. todas essas questões. Trabalho, conciliar É, porque a trabalho. mulher ela
tem que conciliar, pelo menos é o trabalho, são as crianças, é a administração, a logística de como ela faz aquilo e a E vida ela mesma. pessoal, e ela mesma. É. E ainda vivemos numa sociedade onde, por exemplo, a beleza, o desempenho, é cobrado também da mulher. Então, como que eu A vou questão fazer questão estética. estética, então como que eu vou dar conta disso tudo? Uhum. E então ela fica estressada, ela fica, enfim, você sabe, Sobrecarregada. sobrecarregada, tudo isso. Uhum. Então, eu tenho levado para esses grupos o meu saber. Eu tenho conversado com elas, tenho dado palestras, tenho estado a cada domingo, então é um momento de oração, é um momento de choro, é um momento de riso, é uma Uhum. terapia Coletiva ali. coletiva, onde nós podemos fortalecer essas mulheres, porque precisam. E não Uhum. são só essas mulheres vulneráveis, são também as mulheres que estão dentro das nossas Sim, comunidades, mulheres como nós como todas. nós todas, e que a Uhum. gente não sabe como vou administrar tudo isso. Uhum. E às vezes sucumbe, vem a depressão, vem até a tentativa de suicídio. É, muito Então é triste. muito triste. E assim, mulheres que como a senhora falou, né, mulheres cristãs, Sim, que têm todo esse conhecimento, esse direcionamento. Se tá difícil para as mulheres cristãs, imagina para imagina. as outras. Então, o que eu tenho procurado trazer é que ciência e a religião, não a religião, a ciência e o cristianismo se completam. Uhum. É preciso respeitar aquilo que a ciência está dizendo, aquilo que tudo está acontecendo ao nosso redor e como o evangelho pode, de fato, fazer sentido na minha vida. Uhum. E tem sido, assim, extremamente gratificante. Eu aprendo com elas, porque eu, às vezes, não imagino em que situação elas estão. Sim. E E mulher tem essa capacidade, né, de fingir que tá exa tudo bem, Tá tudo bem, como é né. que vai? Tudo Sim. bem e tal. Então, tem sido assim. Então, eu tenho procurado exatamente trazer isso, esse Uhum. conhecimento, essa expertise mesmo. Cada vez eu bato nesse Fique em microfone. paz, dona Clélia. É muito bom, né, assim, as igrejas, aí fica aí um convite mais uma vez, né, para cada comunidade, né, Sim, dentro do seu contexto religioso, de ter esses espaços, né. sim, é É, preciso esses espaços, porque senão, hã, é meio ela que fica assim: "Como que é eu uma panela faço?". de pressão, É na uma panela. verdade, né. E às vezes nós temos aquela forma muito clássica: "Vamos orar". Não, espera um pouco. Antes de orar, eu preciso, Eu eh preciso falar. eu preciso falar, eu preciso perceber o que está acontecendo comigo, Sim, para eu poder até falar com Deus de uma forma bem objetiva e clara, claro. senão eu não eu estou falando, Sim. então Organizar esses meus organizar pensamentos, exatamente. Então né. tem sido, eu acho que esse é um desafio, que É. as comunidades cristãs, evangélicas, católicas, que realmente tragam esse espaço. E Uhum. com isso tenho tido oportunidade, às vezes, de dar palestra aqui numa igreja ali e tal. Muito Então bom. É, e levar a experiência, claro. exato, E você vê, né, a pessoa que é experiente, ela sempre aprende também, né. muito. Como é importante a gente, cada vez mais que vai passando o tempo, a gente se dando conta de que a gente é um aprendiz nessa vida, a vida Sim, toda, sim, a até o vida fim, toda. né. Exatamente. Muito bem, estamos caminhando para o final e, no final, a gente tem a nossa chamada oral, dona Clélia, que é aquele momento papum, que eu Hã. começo uma frase e a senhora termina, de forma Opa. bem rapidinha. Então, toma mais um chazinho aí enquanto a gente roda a vinheta da chamada oral Reunião de Pais. Muito bem, então olha lá, eu vou começar uma frase e a senhora termina, de uma forma bem sucinta, tá Ok. bom? Uma prática diária que não abre mão, que a senhora não abre mão. De verdade, é a oração. Bem, um conselho para quem está assistindo a gente aqui e está pensando em adotar. Começar a se preparar ontem e frequentar o grupo de apoio à adoção. Muito bem. Uma nota alta, na sua opinião, vai para quem? Vai para o quê? Uma nota alta para
pessoas e instituições que estão cuidando, zelando dos direitos das crianças e dos adolescentes. E uma nota baixa. Uau! É o feminicídio no nosso país. Ok. E uma mensagem agora para terminar para as famílias que estão nos assistindo. Aí, se a senhora quiser olhar para sua câmera, fique à vontade. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: não desistam de seus filhos. Pode parecer cansativo, eles exigem demais, mas essa é uma função que Deus nos deu. Então, não terceirizem, ainda que dê trabalho, que seja você aquele que conta história, que coloca para dormir, que conversa, que você não terceirize isso, porque essa função é tua, é nossa, e Deus vai capacitar você para fazer isso. Ai, que lindo. É isso mesmo, né? Às vezes a gente está aqui reclamando de tanta coisa, né, dona Clélia? E aí, assim, ouvindo histórias como a que a senhora contou, enfim, esse trabalho todo bonito que a senhora faz de adoção, a gente não pode reclamar de nada, né? Não, A não gente chega em pode. casa, tem os nossos filhos, tem que acolher, Sim, abraçar, amar muito, né? muito, muito. E às vezes na rotina do dia a dia, tanta coisa é deixado para trás, é deixado Uhum, de lado ali naqueles movimentos de depois eu vejo, depois eu olho, e nessa de depois eu vejo, depois eu olho, passa-se o tempo, né? exatamente. Olha, muito obrigada pela generosidade de estar aqui. A dona Clélia resfriada veio aqui, né, dar o testemunho, trouxe o esposo dela que está aqui nos bastidores, seu Janos, que depois eu laço ele, trago ele aqui para o podcast. Tá bom. Você que nos acompanhou, não deixe de seguir a dona Clélia nas redes sociais, os projetos que ela apoia. Vai descobrir um pouquinho mais. Se você puder ajudar de alguma forma, materialmente ou através de oração, é mais do que bem-vindo, né? Muito obrigada. Juliana, eu que agradeço realmente a oportunidade de poder compartilhar aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Muito bem. Olha, Tá? que Deus abençoe a senhora, Amém. sua família, Muito seus obrigada. filhos, seus Amém. netos, os seus filhos e netos espirituais, né? Sim, Que tem de montão por aí, que Deus te dê força para seguir adiante e depois passar aí os bastões para quem tem que passar para sim. que esses projetos permaneçam firmes. Muito obrigada. E você que ficou com a gente até agora, não deixa de fazer aquela via sacra básica, né? De se inscrever no canal, curtir os vídeos, comentar, compartilhar nos grupos. Vamos levar essa conversa para quem precisa ouvir. Até o próximo Reunião de Paz. Tchauzinho. Amigo de verdade faz tudo parecer fácil. Cultura Inglesa. O inglês que você leva pra vida com confiança para seguir seu destino.